Bom dia! Anteriormente nós vimos todos os conceitos relativos à relação, função, nós vimos o que era, como identificar e fizemos alguns exercícios sobre funções. Vocês lembrem que eu conversei e trouxe alguns conceitos também, sem explicar muito o que era, mas já comecei a mostrar, dar algumas pistas de como funcionava. Pois bem, aqui nós vemos, e eu pedi para vocês lerem, vocês devem ter lido, sobre domínio, contradomínio e conjunto imagem de uma função. E o que seria isso? Vamos lá, vamos bem passo a passo. Então, dada uma função f de A em B, ou seja, eu tenho um conjunto A que vai levar, através de uma função, para o conjunto B. Então, existe uma relação entre o conjunto A e B. Então, a partir daí, eu começo a verificar que o meu conjunto A, que é o meu conjunto de partida, aquele conjunto onde vai morar o meu elemento x, ele é o conjunto que eu vou chamar de domínio. Então, no domínio é que vão estar as variáveis independentes. Então, a variável independente é aquela que está no domínio da função. No meu caso aqui, eu vou chamar de uma função f. F é o nome da função. A função ela pode ter vários nomes diferentes. Por enquanto, nós vamos chamar ela de f. Esse domínio, nós vamos indicar como sendo D ou D de f. Nós vamos ler, então, domínio de f. E o conjunto B é chamado de contradomínio. O contradomínio vai ser todo o conjunto B. Todos os elementos que estão em B, eu vou chamar de contradomínio da função f, que indicamos por CD ou CD de f. Então, contradomínio de f vai ser onde vai chegar a minha função e aonde moram as variáveis dependentes. E aqui, a D de f é onde tem as independentes. Parece um trocadilho de nomes, de palavras, mas nós vamos ver que isso tem uma função muito simples depois, que é para saber quais são os números que podem ou não entrar numa função, se essa função ela tem ou não, se está definido o gráfico ou não. Enfim, vai ser bem útil a gente saber a diferença, saber diferenciar entre o domínio, contradomínio, e tem mais um outro nomezinho aqui, que é a imagem de f. O que vai ser essa imagem de f? Então, para cada x do domínio da função, o elemento f de x corresponde ao contradomínio e é chamado de imagem de f pela função f. O conjunto formado por todas as imagens x é chamado de conjunto imagem da função, que indicamos im ou im de f. Nós lemos conjunto imagem de f. Então, note o seguinte. Nós temos o conjunto domínio, que é onde estão as variáveis independentes. Nós temos o contradomínio, que é o conjunto que vai abarcar todos os elementos do conjunto de chegada dessa função. Só que nem sempre a minha imagem é igual ao meu contradomínio. Depois vai ficar muito mais fácil, a partir do exemplo, entender essa diferença. Mas note o seguinte, que o x é um elemento que vai morar no domínio, e quem é que vai morar no contradomínio? Vai ser o meu y, ou ainda a f aplicada a x, a minha f de x. Vamos lá, vamos a um exemplo bem simples para a gente poder desenvolver. Quando o domínio e o contradomínio de uma função não estiverem explícitos, vamos admitir que o contradomínio é R e o domínio é R. Ora, mas esse R é o quê? É o conjunto dos reais. Então, se não estiver explícito, quer dizer, se eu não tiver restrição nenhuma, se eu não disser que meu domínio está nos naturais, que a minha imagem está nos naturais, ou que está nos racionais, se não tiver indicado, eu vou admitir que está dentro dos reais.
Bom, eu já sei quais são os reais, já sei o que é contradomínio, já sei o que é domínio. Então, excluídos os valores de x para os quais não vale a lei que associa x a y, nesse caso, dizemos que a função é real de variável real. Por exemplo, se a lei de formação g é g de x igual a 1 sobre x. Bom, quando eu olho essa função, eu começo a imaginar. Eu posso ter o meu x lá no meu domínio, né? Mas será que existe todos os números possíveis colocados aqui embaixo nesse x? E a gente tem que pensar, será que se eu substituir, eu posso começar a pensar por números. Pensar em números. Se eu colocar 1, qual vai ser a minha g de x? Se eu colocar 1, vai ser 1 sobre 1, que vai dar o próprio 1. G de 2, 1 sobre 2, meio. G de menos 2, 1 sobre menos 2, menos o meio. Posso concluir que podem todos os reais? Se eu colocar uma fração, vai poder entrar? Vai, mas tem uma exceção. A gente não pode esquecer que eu não posso ter um número dividido por zero. Então, o domínio e o contradomínio não foram explicitados. Subentende-se que CD de G, o que é o CD de G? É o contradomínio de G serão os reais. O domínio de G será os reais menos o número zero, já que o G de zero igual a 1 sobre zero não faz sentido. Então, gente, nós não podemos ir contra as leis matemáticas. Nós temos sempre que observar, principalmente quando tem o elemento zero no denominador. O elemento zero do denominador vai excluir o zero desse meu domínio. Vamos a mais um exemplo? Pois bem, dada a função f, de lei f de x igual a 3x mais 1, notem que quando eu falo aqui função f, eu tenho que lembrar aquela condição de que cada elemento do conjunto A está ligado a um elemento do conjunto B. Todas aquelas regrinhas de função eu tenho que lembrar nesse momento. E que existe uma lei matemática que vai fazer a transformação de um elemento em A em um elemento em B. Que lei de formação é essa nesse caso? A lei é essa aqui, f de x igual a 3x mais 1. Se não há indicação contrária, então o domínio da minha função f vai ser os próprios reais. O próprio real, os números que estão nos reais. Pois bem, por que isso? Qualquer número eu posso substituir aqui no valor de x e eu vou ter um correspondente na f de x. Vamos imaginar aqui, se eu colocar 0, calcular f de 0. f de 0 vai ser o quê? 3 vezes 0, 0, mais 1, 1. Então, eu tenho um valor correspondente para o meu x igual a 0. Se eu pensar nesse x positivo, 1, 2, 3, 4, 5, 7,5, 7,7, 4 terços. Todos esses valores eu tenho um resultado. Se eu pensar para o lado direito do zero. E se eu pensar para o lado esquerdo, números negativos? f de menos 1, menos 3, menos 7, menos 9 oitavos. Todos esses eu consigo um resultado e não tem exceção nenhuma. Então, ele vai permitir qualquer x real. E nesse caso B aqui, dada a função g, de lei g de x igual a raiz de x mais 1. O domínio da função ela vai ser x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual a menos 1. Mas por que menos 1, professor? Não é o zero que eu tenho que cuidar? Exatamente, eu tenho que cuidar do zero. Por quê? Se eu pensar aqui, substituir esse valor menos 1, aqui, menos 1 mais 1 vai dar 0. Quanto é que vai dar a raiz de 0? Então, eu tenho que pensar, se x for menor do que 1, raiz de x mais 1 não é um número real. Esse número
ele não pode ser negativo. Então, a gente começa a pensar aqui. Se ele for menos 1, raiz de 0 igual a 0. Olha só, vamos pensar. Quanto é que é a raiz de 0? Qual é o número? Se eu tenho 0 vezes 0, é 0. Então, 0 ao quadrado é 0. E a raiz quadrada de 0? É 0. O que eu não posso ter é a raiz de número negativo. Raiz de número negativo, eu comentei com vocês que ele não é um número real. Né? Ele vai cair lá no conjunto dos complexos que nós vamos estudar no terceiro ano. Né? Não é que ele não existe, ele não está definido nos reais. E o terceiro exemplo que nós temos é, dada a função h de lei h de x igual a 3x, para domínio de h igual às naturais. Então, se eu digo que o domínio dele está nos naturais, a minha imagem vai ser o conjunto dos números múltiplos de 3. Pois h de 1 igual a 3, h de 2 igual a 6, h de 3 igual a 9, e assim por diante. Então, nota que ele vai ser não só os múltiplos positivos, no caso, porque eu não tenho natural negativo. Certo? Espero que tenha ficado bem claro até agora, né, esses três conceitos que são importantes. Então, domínio, contradomínio e imagem da função. O zero da função, ele é todo número real x que pertence ao domínio da função f e valida a equação f de x igual a 0, é denominado o zero da função f. Vamos pensar. Se o f de x igual a 0, vocês não lembram nada quando vocês calculavam Bhaskara lá no 8º e 9º ano? O que vocês calculavam? Vocês calculavam uma equação igual a 0, e aí os professores diziam para vocês, bom, agora nós vamos achar as raízes da função. Nós vamos achar aqueles valores para os quais a equação ele dá 0. Por isso que na equação de segundo grau você colocava lá x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 0. Ou seja, a gente está procurando f de x igual a 0. Então, o zero da função é f, tal que f de x igual a 2x menos 4 é 2. Por quê? Se eu substituir aquele 2 ali e fizer a minha f de 2, qual vai ser o resultado da minha função? 0. O zero da função h, tal que h de x igual a raiz de x menos 9, é 9. Por quê? Porque h de x igual a raiz de 9 menos 9, que é igual a raiz de 0, que é igual a 0. Então, nota o seguinte. Primeira coisa que nós temos que verificar é que, comprovadamente, raiz de 0 igual a 0. Né? Portanto, olha só, esse meu x, aqui em cima pertencente aos reais, realmente é para x maior ou igual a menos 1. Porque quando ele for menos 1, e aí o intervalo é fechado em menos 1, por quê? Menos 1 mais 1 igual a 0, raiz de 0 dá 0. Um detalhe que eu quero chamar muita atenção de vocês agora é que a f de 0 não. Eu quero chamar muita atenção de vocês agora é sobre a f de x igual a 0, o zero da função. É quando ele corta. Se você fizer o gráfico, ele vai cortar o eixo x. O gráfico vai cortar o eixo x e nós vamos observar isso mais adiante. Espero que vocês tenham entendido muito bem a aula de hoje.